pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e tenho uma pergunta pra vocês. Um piloto precisa ou não defender marcas diferentes na carreira na MotoGP? Bom, esse é um assunto que volta toda hora, à tona, especialmente por conta da situação atual de Marc Marquez, Desde que ele chegou na MotoGP em 2013, ele basicamente foi o piloto dominante, só perdeu o título uma vez em todos esses anos. Foi em 2015, quando a disputa ficou ali polarizada entre Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, com o espanhol que acabou campeão. Mas nos outros anos o título sempre ficou por conta do Marquez, Acho que em 2014 foi o ano mais dominante, porque foi aquele ano que ele venceu as 10 primeiras corridas seguidas. Mas em todas as temporadas ele sempre teve uma presença maior, Ele sempre foi o cara a ser batido. E aí fica essa curiosidade de, o que ele faria, por exemplo, com o vermelho da Ducati, com o azul da Yamaha. Acho que a Yamaha é uma situação um pouco diferente, não acho que o Marquez efetivamente seria um cara cotado aí pra Yamaha. Mas em todo caso, a própria KTM já admitiu que gostaria de ter o Marc Marquez em cima da RC16. Acho que qualquer equipe, pra falar a verdade, qualquer equipe gostaria de ter o Marquez. A Yamaha tem uma situação diferente por conta da briga dele com o Valentino e tudo mais. Acho que deve rolar uma certa, não sei se implicância, mas talvez tenha uma certa... um pontinho a menos ali, digamos assim, para ter o Marc Marquez, mas de qualquer forma é imprescindível para ele ser campeão por duas marcas diferentes para as pessoas atestarem a qualidade do Marquez? Eu acho que não. Eu acho que no caso do Marquez, uma coisa que conta muito ao favor dele é que de 2013 pra cá, ele raramente teve uma moto dominante, A Honda, apesar de toda a qualidade da moto e tudo mais, a RCV nem sempre foi a moto mais forte do grid, e ele, quando a moto não era superior aos demais, o Marquez sempre conseguiu ele mesmo tirar essa diferença. Daí não seja necessário ter Marc Marquez vencendo por duas marcas diferentes pra gente poder definitivamente ali, Vamos deixar pra outra hora o debate sobre em qual degrau, mas entre os maiores da história, pra ele se posicionar ali melhor, não acho que seria necessário ele correr por uma marca diferente, Em toda a história da MotoGP, 500 cilindradas e tudo mais, são só 5 pilotos que foram campeões por marcas diferentes, A gente teve o Jeff Duke, Giacomo Agostini, Ed Lawson, Valentino Rossi e Casey Stoner. Acho que é muito mais fácil pra gente lembrar da história de Valentino Rossi e Casey Stoner. Vou começar pelo Stoner, porque já tá aposentado, ficou mais fácil da gente lembrar os feitos dele aí. O Stoner foi o primeiro cara, e até hoje o único, a ser campeão pela Ducati, e aí depois ele mudou pra Honda e conquistou o último título dele antes de se aposentar, com o protótipo japonês, correndo ali com uma equipe amparada pelo espanhol Repsol, que é a equipe principal da Honda já há muitos e muitos anos. Não acho que seja um ponto primordial para a carreira do Stoner, Eu acho que a carreira do Stoner, ele não é reconhecido como o piloto que ele era, como o piloto que ele ainda é, Porque quando ele vai pra pista a gente vê que o velho Stoner continua lá. Eu acho que ele não precisava ter mudado. Eu acho que o Stoner é muito mais reconhecido pelo que ele fez com a Ducati do que pelo que ele fez com a Honda, Acho que ter vencido com a Ducati é uma coisa muito mais importante para a carreira do Stoner do que ter efetivamente vencido por duas montadoras diferentes. Durante muitos anos, pelo menos até, muito recentemente, quando o André Dovizioso começou a domar a Ducati melhor, eu acho que até então o Stoner era o sinônimo de Ducati, Ele era o único cara que tinha conseguido efetivamente fazer daquela moto uma moto vencedora, fazer daquela moto uma moto campeã. Ainda é o único piloto a ter vencido com ela. Então, pessoalmente, não acho que ele precisava ter sido campeão por outra marca pra gente efetivamente garantir o lugar ali do Stoner na história do campeonato. A situação do Valentino é diferente, porque o Valentino teve essa questão dele querer provar que não era a moto que vencia e que era ele, O Valentino encontrou a Honda num período muito mais dominante, foi campeão com ela num período onde a moto era muito mais dominante, e aí ele quis provar que era ele que vencia e não a moto que ele tinha, e aí foi o ano da mudança pra Yamaha, que na época era uma moto que estava numa situação mais difícil, era uma moto que tinha uma performance muito diferente daquela que a gente viu, nos primeiros anos dele por ali. Chama atenção o fato dele ter sido campeão em 2003 com a Honda e aí em 2004 com a Yamaha, de fazer isso em anos seguidos e tudo mais. Foi uma história diferente, ele sentiu essa necessidade de provar que ele poderia ser campeão por duas marcas diferentes. Depois ele fez uma outra tentativa quando ele foi pra Ducati. O projeto com a Ducati deu absolutamente errado, por inúmeras razões que não vem ao caso agora, mas que teria sido incrível ver um cara campeão por 3 marcas diferentes, claro, mas não rolou, e paciência. Não acho que afete em muito
a história do Valentino enquanto piloto, né? Eu acho que a Ducati viveu uma situação completamente diferente da situação que a Ducati vive hoje. Talvez hoje a história seria diferente, mas a gente nunca vai saber, né? Esse é um trem que passou, não dá pra voltar nele. Mas de qualquer forma foi uma opção dele mostrar que ele poderia ser campeão. O Marques precisa fazer essa opção? Eu acho que vai muito da vontade dele, né? Do quanto ele vai se motivar pra continuar vencendo se ele não encontrar rivais que possam enfrentá-lo na Honda como ela é hoje, né? Na situação que ele tem hoje. Quando ele torna a moto superior. Se ele um dia, sei lá, cansar, tô cansado, venço, não tenho ninguém pra me encarar, então talvez ele decida, sei lá, vou fechar com a Ducati, com a Suzuki, com a KTM, com quem quer que seja, pra tentar encontrar uma motivação nova. Ele é um cara novo, tá indo aí, né, pro 6º título da MotoGP, então tempo ainda tem, né, pra gente poder ver o que vai ser desse cara, pra gente entender, né, até onde ele pode chegar. Ele ainda deve ter, né, se tudo correr bem, como a gente espera que corra, deve ter uma carreira ainda bastante longa pela frente. Ele tem tempo pra bater não só os números do Valentino Rossi, como tem tempo pra bater os números do Giacomo Agostini. Seria, claro, interessante a gente vê-lo em outra marca? Seria, acho que todo mundo tem essa curiosidade. Mas se isso é vital pra gente conseguir botar uma régua ali e medir efetivamente quem foi Mark Marques na história do campeonato, quem é Mark Marques na história do campeonato, não acho que isso seja primordial. Acho que o talento do Marques fica demonstrado com o fato dele não ter uma moto superior às demais e ele fazer dessa moto uma moto superior às demais. Acho que a medida da Honda tá muito ali no que o Cal Crutchlow consegue fazer, no que o Jorge Lorenzo consegue fazer quando ele consegue estar na pista, né? Esse ano tem sido um ano bastante difícil pra ele, o ano de estreia na Honda, ele se machucou muitas vezes, ficou fora de muitas corridas e tudo mais, então tem esse ponto aí. Mas o Marques consegue fazer da Honda uma moto superior. E acho que esse é o grande ponto diferente dele, né? Ele não tem uma moto superior, ele faz dela superior. Então ele precisaria ir para outra equipe. Eu acho que também por isso a gente fica curioso, né? Porque se ele não tem uma moto superior e ele faz dela superior, então por que não fazer isso com outra moto? Será que ele conseguiria fazer a mesma coisa com uma Ducati? Será que ele conseguiria fazer a mesma coisa com a Yamaha, com a Suzuki, com a KTM, com a Aprilia, com o que quer que seja? Acho que fica esse ponto da curiosidade. Mas, pessoalmente, não acho que isso seja necessário pra gente colocar o Marques definitivamente entre os grandes da história. Você acha? Bom, eu quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima. Valeu!